É isso aí, pessoal. Mais um dia de Automotive Oficial, diretamente de Santa Catarina, Brasília e São Paulo. Nós três aqui para falar de muita coisa boa, muita informação. Diretamente de Brasília, meu amigo Pedro Fortes, e também de Santa Catarina, Brusque, Alessandro de Souza, conhecido como Kiko. Rapaziada, Acertou o nome, ó. Parabéns. Bora. bora. Seja bem-vindo, Pedro. É isso aí, Jason. Pô, muito obrigado pelo convite para estar aqui participando com vocês dessa live e poder passar um pouco do que eu aprendi com esse cara, o Anderson aí, né? Bom, que eu aprendi Vai com ter o volta, Kiko, né, baby? Vai ter volta. que eu aprendi com o Kiko e fico feliz pelo convite de vocês dois aí, partindo de vocês, é uma grande honra poder estar aqui participando. Tamo junto. Anderson, conhecido como Alessandro, com o apelido de Kiko. É, galera, pra vocês não sabem, o cara me chamou de Anderson. O cara errou o nome, cara. É brincadeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, galera? Beleza? Prazer aí estar com vocês, né? Duas pessoas que eu considero muito. E, cara, vamos tentar responder aí, ver que o Geis aprontou para nós aí nessas perguntas. É isso aí. Eu chamei vocês aqui, né? O Kiko teve a oportunidade de dar uma aula sobre como se tornar uma mecânica premium na última live que ele esteve presente. E hoje eu tenho observado que o sistema ADAS parece ser a bola da vez. É uma tecnologia que está aí já em bastante carros. Só que eu acredito, eu tenho visto que existem alguns detalhes ou procedimentos que devem ser feitos para fazer a calibração do ADAS que passa despercebido, ou que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Então, diante desse cenário aí, eu sei que o Pedro teve aula, então é assim, ó, o Kiko deu aula para o Pedro, então eu quero saber se o que o Kiko ensinou para o Pedro está sabendo e está aplicando. Beleza? Então, aqui o negócio funciona mais ou menos assim. E por falar de ADAS, Pedrão, o que é ADAS, meu amigo? Bom, é um assistente de condução ao motorista e tem vários sistemas englobados, né? Quando eu fui fazer o treinamento mesmo, a gente viu que tem várias denominações e derivações dentro do ADAS, né? Então, a gente tem carros que tem somente um radar, tem carros que tem radar e câmera, e ele tem funções, inúmeras funções para dar uma assistência ao motorista e principalmente trazer mais segurança para o trânsito, né? Esse é o objetivo principal do sistema. E eu fiz o treinamento já com o Kiko ali, antecipando a chegada desses veículos, apesar de já ter muitos carros equipados já rodando nas ruas. Eu ainda não tive a oportunidade de precisar fazer essa calibração ou alguma manutenção nesse sistema, mas já fui previamente... Fez sim, no treinamento, no treinamento. Não, a tua treinamento. Q5 lá, a Q5 com o radar de ponto cego. O ponto cego. O sistema verdade. de ponto cego é o sistema ADAS. Esse é até um caso interessante para falar aqui, né? De um problema que a gente teve na oficina com um sistema de ponto cego de uma Audi Q5. E no treinamento também eu tive a oportunidade de manusear o equipamento para fazer calibração estática. E a gente teve a experiência fazendo a calibração dinâmica também. Em dois carros, né? Um foi o Peugeot 206 e o outro foi um T-Cross, foi um Nivus, né? Um Volkswagen Nivus. Então ali a gente já pôde aprender, acredito que o mais válido dessa situação, que a gente é muito focado em literatura técnica, manuais, enfim, e ali só traz o mundo perfeito, né? E a experiência que o Kiko trouxe para a gente durante o treinamento é o dia a dia, são as dificuldades das manutenções mal feitas e defeitos colocados, que são os mais complicados de resolver. Então, o que ele já sofreu, ele acaba passando para a gente ali as situações de como resolver quando é pego de surpresa em algum detalhe que não tem manual técnico para te ensinar a fazer aquele processo, e a experiência dele conta muito. Boa. Kiko, eu sei que no sistema ADAS compõe câmera, radar, se eu não me engano tem um sonar também, né? Um equipamento que emite assim sinal, lidar, né? Uma frequência. Sistema lidar, que é com feixe de laser, radar de ponto cego, sistema ADAS, veículo com parque assistem, sistema ADAS. Então, mas assim, dentro do sistema ADAS, você tem aí, para atingir esses níveis que o Pedro falou, então você tem lá a câmera, você tem o radar, você tem o lidar, que é como se fosse um sonar, né? Com feixe de laser, não vê, né? Mas tá lá. Isso, tá lá. E para cada um ele tem digamos assim, equipamento, né, instalado nesse sistema, ele tem uma função, né? Então o radar ele é mais
preciso em determinadas situações. A câmera, ela, junto com o radar, ela pega uma outra situação, uma outra, um outro, como se fosse um sensor que ajuda a tomada de decisão, e o lidar também, ele vem nessa mesma função, né? Então, você tem ali a composição de alguns equipamentos que o conjunto dele forma o ADAS. É mais ou menos isso? Sim, não. Porque, por exemplo, é o seguinte, vamos lá. Tu pegar um veículo que só tem Park Assistant, ele não tem radar, ele não tem câmera, mas é um carro com chamadas, é considerado chamada, entendeu? Então, o que que ocorre? Hoje a gente tem veículos no mercado que tem radar frontal, que tem radar e câmera, que pode ter 2 radar e uma câmera, veículos que podem ter uma ou 2 ou até 3 câmeras no vidro e não ter radar. A gente pode ter veículos só com uma câmera, veículos que possuem 2 radar, que nem tocou hoje aqui chegou um Audi A6. Tem 2 radar, tem uma câmera no para-brisa, sensores de ponto cego, night vision, sensores de estacionamento. Então, aí começa a entrar o seguinte, dependendo da montadora, cada montador tem uma sigla ou nome de falar, mas é tudo considerado sistema ADAS, né? E aí começa a entrar nas derivações. Por exemplo, o seguinte, tu pega um carro que só tem radar. O radar, ele é muito mais preciso para controle de cruzeiro adaptativo. Só que o radar não consegue fazer a função da câmera. Já a câmera consegue fazer a função do radar, mas ela não é tão precisa. O legal, por exemplo, agora eu anexei na parte do material de treinamento de ADA, tem um vídeo da Volvo mostrando que o sistema dela é melhor do que o da concorrência. Então tá lá um veículo puxando o carro, um carrinho de lona, aí vem a Mercedes e bate no carro de lona. Não freia. Aí vem uma BMW, bate no carro de lona, não freia. Aí vem um Audi, bate no carro de lona, não freia. Então eles vão botando vários carros e o Volvo freou. Mas não porque os outros sistemas eram ruins, porque a propaganda, o marketing da Volvo era boa. Porque aquela Volvo que eles estavam utilizando é uma Volvo que só tem câmera. E os outros veículos têm câmera e radar. E quem faz essa função de frenagem é o radar. Se eu tenho um veículo com lona e eu não tenho nada para refletir a onda do radar, o carro vai parar? Não vai. Entendeu? E a câmera já vai parar, entendeu? Então entra muita coisa chamada estratégia e funcionamento. Então, por exemplo, tu vai pegar carro que tem câmera, pega um Kicks primeira geração, ele só vai fazer assistência de faixa e ele só dá um alerta no painel, mais nada, não faz mais nada no carro. Nem puxa o volante pro lugar, não faz mais nada. Mas eu posso pegar, por exemplo, um 208 agora, que a câmera, ela faz alerta de frenagem, faz frenagem de emergência, assistência de faixa, tipo, dirige o carro sozinho para você. E ainda a câmera controla o farol. Faz luz alta, luz baixa, espalha a luz em caso de neblina, em caso de chuva intensa. Então, se a gente for entrar em particularidades desse sistema, mano, é algumas noites falando. Tem aquela situação do que ajusta o carro se tiver vento lateral, né? Esse foi um dos que eu achei mais interessante. Se bate um vento lateral que vai mudar a trajetória do carro, tem uma compensação para manter a trajetória. Bem legal isso daí. Eu tenho uma pergunta aqui pro Pedro, aproveitando aí, é o seguinte. Pedro, você aprendeu, mexeu lá na prática, né? Viu como é que funcionava, e aí chegou essa Audi aí na tua oficina, né? E qual que é a experiência de ter aprendido e falar, bom, agora chegou a prova dos 9, né? Ou seja, é a minha vez. Não tem o Kiko aqui do lado, não tem plateia, não tem nada. Sou eu que vou fazer, né? Deixa que eu resolvo. E como é que foi essa experiência? Geis, então, o incrível foi que foi antes do treinamento, tá? Esse carro, o caso dele é interessante, que foi o que abriu os meus olhos da importância de fazer o treinamento, que eu fiz somente uma troca de bateria nessa Audi Q5, já era uma cliente antiga que a gente tinha na oficina, e chegou a hora da troca preventiva, não foi nem troca corretiva, tá? Eu fiz na revisão o teste da bateria, vi que era necessário fazer a substituição. Então eu fiz a troca normal, mas sem alimentar o carro, eu fui lá e despluguei a bateria, coloquei uma nova e programei a bateria no carro. Depois de algumas semanas eu tive a reclamação de que o sensor de ponto cego não funcionava, não estava operando. E aí eu fui entender o porquê. E dava como descalibrado. E naquele caso em específico, a calibração, na época, né, que deu esse problema, só fazia online. Eu não conseguia fazer ela de modo offline usando scanners genéricos. Então, eu pagava uma subscrição no portal da montadora e ia lá, na hora de terminar a calibração, ela me pedia um equipamento que eu não sabia como era. Depois
Na época eu pesquisei, até tirei umas dúvidas com o Kiko, que precisava de um emissor de sinal de onda, né? Uma onda sonora, vamos dizer, algo do tipo, para emitir um sinal para o carro entende aquele sinal e aí calibra o sinal. Como eu não tinha, no Brasil, a concessionária, lá na minha cidade, aqui em Brasília, né? A concessionária não tinha. Liguei para várias pessoas, ninguém tinha esse equipamento, então meio que eu não conseguiria calibrar da forma correta. Então, quando chegou nesse passo, eu só dava um ok e mandava seguir. E aí o carro calibrava. Por incrível que pareça, funcionou, mas funcionava por uma semana, depois descalibrava novamente. Então, ele não segurava a calibração. Então, eu fiz por umas 3 vezes, eu paguei 3 subscrições, eu tive um prejuízo nessa situação e não consegui calibrar. Então eu cheguei aí na concessionária e falei, cara, olha, eu preciso desse equipamento para fazer a calibração, vocês têm? Porque daí eu pagaria lá para resolver a situação. E eles também não tinham e justificaram o não ter o equipamento de que a demanda era irrisória para o investimento do equipamento. Então, eles não tinham demanda disso, não fazia sentido o investimento, porque era um equipamento caro. Até hoje, eu não me recordo, Kiko, até me corrija, eu não sei, eu acho que a Bosch também não disponibiliza no Brasil a compra desse equipamento, e eu desconheço um fabricante que tenha esse equipamento aí aqui no Brasil. A Laut e a Autel tem esse equipamento, mas não tem a pronta entrega, que eu saiba. A Bosch tem esse equipamento na Europa, então para compra só por encomenda também, né? E é um equipamento com custo elevado bem alto, né? Então, da mesma forma que uma concessionária que tem um fluxo de carro desse dia a dia não faz investimento, para nós eu acho que também não seria uma coisa viável. É a mesma coisa que a gente pegar um carro com Night Vision, né? Então, é um poste aquecido para fazer a calibração do sistema, também com custo muito elevado, para uma baixa frota no Brasil, né? Então, se nem a concessionária investe, que ela tem uma demanda de carro desse dia, para nós também vai ficar complicado, né? Investir numa situação dessa. E um Então, detalhe que assim, eu já recebi vários carros com um radar descalibrado, com aviso no painel, mas eu nunca tive aprovação de orçamento para executar essa calibração. E vejo uma grande dificuldade também nas concessionárias, que se lê as literaturas técnicas, pede, mexeu na suspensão, trocou um amortecedor, algo do tipo, tem que calibrar o sistema. E eu vejo aqui em Brasília a concessionária Volkswagen ali com o Golf GTI e tal, que já era um mais completinho, e nunca também conseguiram aprovar. Na hora que trocavam uma peça de suspensão, algo do tipo, passavam para o cliente o orçamento de que tinha que recalibrar o sistema, e a dificuldade da aprovação pelo custo, né, da manutenção desse sistema ainda é elevado, porque o investimento nos equipamentos representa uma boa parcela aí de dinheiro, então ainda é um mundo a se desbravar, eu acredito. Para complementar isso aí, Geiso, uma coisa que é muito comum, mas muito comum é o seguinte, 100% dos veículos que possuem uma câmera no para-brisa, tá? 100% dos veículos, 100% das montadoras, todos eles falam. Por exemplo, se você pegar um T-Cross, a Taos, quer dizer, no manual do proprietário já vem marcado, se você substituir o para-brisa, obrigatório a calibração da câmera. Então, isso é manual de reparação, tá começando a vir manuais proprietários agora. Trocou o para-brisa, tem que calibrar. O que é vou literalmente falar, a sacanagem, que você vê as empresas que trocam vidro solicitando a calibração para a seguradora, e as seguradoras só aprovam se a luz acender. Se não acender, entrega o carro assim para o cliente. Uma coisa que eu comecei a fazer aqui agora para os clientes... Mas peraí. Volta nesse assunto aí que é importante. Não acendeu a luz. Entrega o carro assim. Não, perfeito. Mas e o sistema? O que acontece? Tu tens um pedreiro na tua casa que ele começa a botar um azulejo fora 1 grau. No final da parede, quanto que vai estar fora? Então, mas a minha dúvida é o seguinte. Essa é exatamente a minha dúvida. Aí tu imagina uma câmera que está posicionada a 1 grau. Ela não chegou a dar avaria. Ela está 1 grauzinho fora. Mas a 150 metros lá na frente, a diferença é grande. Tá, então o que você está me dizendo é o seguinte, que por mais que a luz... Apague. O cara trocou lá o para-brisa, substituiu, não fez a calibração, instalou a câmera no valorzinho aproximado lá, né, no localzinho aproximado, mandou bala. Isso não significa que não tenha que fazer calibração, ou seja, tem que fazer calibração mesmo que a luz não acenda. Sim, eu vou dar um exemplo que é muito comum de acontecer na linha Volkswagen, tá? Com câmera, veículos com câmera na linha Volkswagen com faróis dinâmicos. É muito comum acontecer isso. Vamos supor, o Jason foi lá e levou o carro para trocar o para-brisa. A empresa que trocou o vidro solicitou a calibração para a seguradora
Falou, não acendeu luz, não vamos pagar. Show. Aí o Jason pega e o Jason usa o carro só dentro de São Paulo. Todas as ruas possuem iluminação pública, correto? Então tu tá lá andando lá 2 meses com o carro, perfeito, não acendeu luz, não aconteceu nada. Aí o Jason pegou a Tiguan dele, veio pra Brusque pagar a promessa de tomar o café raiz. E ele veio à noite. Quando tu entrar dentro ali da Regis, certo? Que tu pegar o primeiro trecho escuro, você não vai andar 5 quilômetros, vai acender uma avaria no painel de instrumento de avaria dos faróis, não do sistema ADAS, do farol. Por quê? Porque a câmera, ela vai, vamos supor, ela vai chegar e vai pedir pro farol, ao farol, sobe o farol do lado direito, mais uns 10 graus, e o farol sobe 7. Aí a câmera fala, sobe mais um pouquinho, que eu não tô enxergando lá na frente o asfalto direito. Aí o farol fala, pá, mas eu não tô conseguindo subir mais. Ah, então faz o seguinte, acende a luz de avaria que tu não tá funcionando direito. Qual que é a solução disso aí? Calibrar a câmera. Então você vai lá, calibra a câmera do vidro e sai a avaria do farol. Por quê? Porque a câmera, ela tá num grau fora de posicionamento. Hoje eu salvei aqui na oficina um vídeo muito bacana de uma propaganda da Mercedes-Benz. Eu vou mandar esse vídeo aí pra vocês. Como é que é esse vídeo? O cara tá vindo com a Mercedes-Benz, do nada ele olha pro lado, apareceu a morte lá, com a foice dela. O cara dá aquela risadinha, olha pro cara, sorry, e pede desculpa, que ele vai morrer. E o cara tá olhando pra morte, correto? Nisso, lá na frente, tá um caminhão com um monte de tora no meio da estrada, a Mercedes vem e freia sozinha, porque ele tem um sistema que tá calibrado, que tá tudo certinho, bonitinho. Aí ele olhou pra morte e falou, sorry, entendeu? Então é isso daí que pega hoje, gente. Você tem um sistema que não tá calibrado, o que ocorre? Você vai só notar a diferença entre fazer a coisa correta ou acontecer um acidente numa hora dessa. Mas é que fazer sistema ADAS é que nem fazer freio. A vantagem de você fazer mal feito é que normalmente o cliente bate, morre e não volta para reclamar. É simples assim. Meu Deus do céu, meu Deus. Pô, que dose, hein, Então, meu? e olha a responsabilidade da própria seguradora do que ela fala, né? Do tipo, não acendeu a luz de avaria, não faz nada, tá? E passa esses 2 meses, como o Kiko comentou, você tá rodando só dentro da cidade, enfim, não vai acender a avaria. Daqui 3, 4 meses você decidiu viajar com a tua família, aquela viagem, né? Programada, enfim, e o carro me acende a luz durante a viagem. Não tem mais garantia do serviço executado, o cliente às vezes nem lembra que tem a ver com aquele serviço. E É o que mais acontece. o carro tem reações, né? Então, quando ele aciona esse sistema, às vezes ele puxa volante para corrigir a trajetória, ele tem lá, ele fica quase que um carro autônomo nessas situações de perigo, puxa o cinto, né? Fecha teto, enfim, tem várias funções. Então, se a montadora pede, mexeu na suspensão, calibra o sistema, porque você tirou o carro da geometria que estava calibrado aquele radar ou câmera, o que for, então o carro já pode ter reações diferente. Agora tu pensa uma câmera torta, tá? Que está fora de posição, e o carro, em vez de ter uma reação correta de frear, corrigir a trajetória para o que deveria, corrige errado e mata uma família, entendeu? Gera um acidente grave. Não, E é pelo a amor de Deus. seguradora que causou isso. Ela que causou isso. E depois, não, aí descobrem que o sistema estava descalibrado. Uma hipótese muito difícil de acontecer, mas já tem sistemas para provar isso. Aí a seguradora vai jogar para cima de quem? Da que fez a troca do para-brisa. Ela vai tirar o dela da reta. E olha a cadeia de problemas que a gente começa a gerar por reparações mal feitas aí, né? O lance é o seguinte, tem algumas perguntinhas aqui. O cara tá fazendo a calibração do sistema ADAS lá na oficina. Tá aí na oficina, e aí ele começou a fazer a calibração estática, né? Tá lá mexendo e tal. Aí vem a secretária e fala assim, telefone. Aí o cara vai lá, atende o telefone, né? Eu entrego o telefone para ele e atende o telefone. Ou chegou um cliente, ele pode continuar fazendo a calibração da onde ele parou? Depende em que situação que ele está trabalhando, né? Porque, se ele está no início do processo, não posicionou nada, não fez nada, parou normal. Mas, por exemplo, tu iniciou já o processo, tá? Não, já iniciou. Primeiro é o seguinte, quando você vai fazer a calibração, você já tem que estar com uma fonte mantenedora ligada ao veículo. Por quê? Se a tensão de bateria cair, corrompe arquivo de software. Então, você está no início do processo de calibração. Às vezes, você pega um veículo-chave inteligente. A
chave ficou muito tempo lá ligada, o que acontece? A rede dorme, pode acontecer. Pega, por exemplo, uma Fiat Toro. Calibração do sistema é de 2 fases. Você posiciona o painel de referência a 975 milímetros de distância do cubo de roda frontal e depois a segunda fase é 1,975 m, certo? E o que acontece? Se você demorar muito a posicionar, o sistema cai. Entendeu? Então, tudo tem que ser feito ali. Iniciou o processo, vai até o final e acaba. Por quê? Ah, mas eu vou parar agora, aí daqui a pouco alguém vem lá e arranca o scanner. Tá no meio do processo, pode gerar uma avaria que não existe e você não conseguir mais apagar ela. Sim. Por quê? Porque o sistema tá no modo de aprendizagem de calibração. E aí, do nada, desliga, corta o sistema no meio do caminho, né? Pode chegar num ponto de você perder um radar ou uma câmera, que o custo é bem elevado. Jason, e eu coloco ainda outra situação, tá? Do curioso. Às vezes o mecânico tá lá e clica em cima e abre o procedimento. E aí ele, opa, vou parar e vou voltar atrás. Já era. Aí ele já causou o problema no carro, entendeu? E se ele não tem o painel, não tem o sistema para fazer a calibragem... Meu Deus! Deu B.O. Entendeu? Não sei. Então, peraí, o cenário é o seguinte, o cara tá lá, né, no scanner... Posso te dar um cenário real? Fala. Isso aconteceu antes da pandemia, quando eu tinha uma outra versão de Hadas aqui na oficina, que a Bosch tinha deixado a gente fazer teste. Uma Passat, tá? Variant com farol Matrix. Entrou numa oficina aqui em Balneário Camboriú para trocar o amortecedor dianteiro. Isso é interessante. Não tinha defeito o carro. O que ocorreu? Eles baixaram o carro no chão, gerou avaria. Sistema de suspensão, gerou avaria. Sistema Hadas, câmera e farol. O que eles fizeram? Isso foi quase uma árvore de Natal, né? O painel do carro virou árvore de Natal, né? O que eles fizeram? Isso que o Pedro acabou de comentar agora. Começaram a entrar, adaptação e ajuste e fazer os processos. Mas tudo precisava de equipamento. Como aquele carro era farol Matrix, na época eu já tinha recém comprado meu equipamento, eu pedi um orçamento, na época, caro, para fazer e resolver o processo. Aí eles desligaram o telefone na minha cara. Deu 2 dias e me ligaram querendo agendar o carro. Aí eu pedi um pouquinho mais caro. Por quê? Porque como eles descalibraram o sistema de farol Matrix, só tem 3 lugares no Brasil que eles podem calibrar, eu tive que me valorizar, né? Pela grosseria dele. Então, aquele carro eu tive que calibrar a suspensão, depois eu tive que calibrar o radar, depois eu tive que calibrar a câmera e depois eu tive que calibrar o farol. Se eles tivessem pego, olhado a literatura, entendido toda a situação que eles tinham feito, eles iam ver que era só eles ter feito a calibração do sistema de suspensão que todas as outras avarias iriam sumir, entendeu? Aí aquele negócio que eu falo, o Baby fala bastante, que é a falta de informação técnica dentro da oficina sai mais cara do que você tem informação. Eu não é, Baby? Total, tá? E só aprende isso e enxerga esse mundo de que a falta dessa informação, ela é muito prejudicial, e eu falo financeiramente falando para uma oficina, que depois você começa a resolver problemas sem ter que ficar quebrando muito cabeça ou gerando mais problemas para a tua oficina. Você aumenta fluxo de carros, dorme mais tranquilo, porque você sabe aonde se apoiar, né? Você sabe que você vai abrir ali uma informação, vai ler e vai conseguir solucionar aquele problema e não se enfiar em mais defeitos ali no carro. Boa, boa. Pensa 15 dias atrás, o rapaz trouxe um Fusion para mim fazer a calibração do sistema, tá, o Jason? Ele tava dando erro do radar, erro de ponto cego, erro de câmera, e para mim resolver tudo eu abri a caixa de câmbio. Olha isso. Então, eu lembro, você colocou isso nos seus stories lá, né, que eu até acompanhei, eu falei, nossa, o que tá interessante assim, né, mas o que está acontecendo é um problema que é gerado e a causa não tem nada a ver daquilo que você está diagnosticando. Então, ou seja, o cara vai mexer numa caixa de câmbio, ele pode ver de repente que a luz de freio dele queimou lá o relé lá e aí no desengata, né? Porque fusível queimou e o carro não sai do parque, né? Agora você vai calibrar um Hadas que está aí a situação no câmbio, ou seja, parece que os caras estão gostando dessa brincadeira de fazer caça-fantasma, pique-esconde, né? Mas é o seguinte, Jaca, se tu pega um Fusion desse e tu lê a literatura, tu ia demorar para descobrir isso? Não, porque foi assim que você descobriu, né? Você também não é um mago de Oz, né? Você não tem uma bola de cristal. Óbvio que você descobriu isso. Você tem muito conhecimento, muita inteligência, experiência pra caramba, mas se não tiver informação, não tem como trabalhar, é impossível. Hoje não é porque eles estão brincando com isso, é tudo um sistema integrado. Então, se você quer que o carro freie sozinho, vire sozinho,
dispare um airbag, puxe o cinto num sistema, numa hora de emergência. Então, todos os sistemas eles estão conversando o tempo inteiro. Então, a pessoa acha que um borracheiro, aí vamos lá, hein, olha o detalhe. Se um borracheiro só trocou o pneu do meu carro, ele acha assim que é um serviço básico, né? E o cara não apertou a roda direito de um carro híbrido elétrico, que o torque é mais alto, um aperto específico, ele gera um problema de soltar uma roda, às vezes ele usa uma parafusadeira, ele estraga um sensor de ABS inteligente. Então, hoje, até um serviço de borracharia, que era um serviço básico que você podia levar em qualquer lugar, hoje já não é mais viável para esses carros atuais. Então, levei para fazer um reparo na transmissão, estragou um ADA. E aí, o cara que mexe com transmissão, ele jamais imagina de que ele precisa investir em um sistema ADA. Um cara que tem um lava-jato, ele vai erguer um carro para lavar embaixo e o carro de suspensão ativa. Bolsas de ar, por exemplo. E aí ele ergue o carro chega, ele só sobe no elevador e começa a lavar. E ele não pode. Ele tem que ter o conhecimento de que é necessário travar a suspensão. E não é um botão travar a suspensão, tá? Isso daí tem todo um procedimento que você faz no carro para poder deixar ele apto a ser erguido, né? Então, até um cara do Lava Jato hoje precisa de conhecimento técnico para poder lavar um carro se ele for mexer em qualquer coisa, entendeu? Boa. Ficou. Última perguntinha aí, né, para encerrar esse nosso bate-papo aí, que eu queria ver com você é o seguinte: com toda essa eletrônica embarcada, eu percebo que está acontecendo quando o carro é de ano e modelo, ano, tudo certinho, mas quando vira ano e modelo, qual que é o grau de probabilidade de as coisas precisarem de uma atualização ou precisarem de uma, digamos assim, o problema pode ocorrer e você já está habituado, você fala assim, não, é desse sensor que está localizado aqui. Daí você vai lá, opa, não está mais. Da onde que foi esse sensor? Parece que isso está ocorrendo com mais frequência, né? Não sei se você está percebendo isso. E não precisa nem ter em relação ao ano e modelo, né? Ou se tu pegar na parte de sistema ADAS mesmo, tá? Por exemplo, a gente vai pegar a Outlander do mesmo ano, que ela pode ter um sistema que você vai calibrar o para-brisa usando uma folha de papel e uma lanterna, a câmera, literalmente a folha de papel e uma lanterna. Depois você inicia o processo de calibração dinâmica, arranca o scanner e sai para andar. Não precisa nem levar o scanner junto. Mas no mesmo ano, você pode pegar uma Outlander que tem uma câmera que você precisa utilizar 2 targets na frente e fazer uma calibração estática dentro. Tu pega, por exemplo, a Nivus, né? Que já peguei assim, ó, do mesmo ano e modelo, 3 sistemas de software de radar diferentes. Isso acontece porque tem alguma explicação que você entende que é plausível ou você acha que... Sim. A montadora, quando vai montar o carro, ela vai montar 100 carros. Por que a gente tem uma salada de pastilha diferente no mercado também? Ela vai montar 100 carros, certo? Isso daí eu escutei da boca de engenheiro que atende montadora. Ela vai montar 100 carros. Beleza. Qual que foi que ganhou o preço mais barato para equipar freio? Foi a marca A. Equipa cá. Agora nós vamos montar mais 100 carros. Quem ganhou o freio? A marca B. E assim vai. Assim é na injeção eletrônica, assim é em tudo, entendeu? E isso eu escutei de engenheiro que atende montadora, entendeu? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou equipar essa Outlander, ou esse Nivus, ou esse carro aqui, com um software de câmera que vai fazer isso, isso e aquilo. Mas agora vamos botar com a versão mais barata. Agora esse software tem esse diferencial, aquele tem isso. Agora acabou aquele dali para vender, agora tem só aquele lá. E assim vai indo. Cara, no sistema ADAS, Jesus, é uma salada que tu não queira nem saber. Por isso que eu te fiz essa pergunta aí. Eu acho que, complementando um pouco a respeito disso, além deles fazerem essa salada, enfim, a gente pensa, poxa, parece que até esses engenheiros nunca pisaram num chão de oficina para entender a dificuldade que acaba gerando, né, fazendo um trabalho dessa forma. Só que para auxiliar a gente, para a gente não ficar perdido, né, aí vem catálogos de peça através de chassi, que mesmo assim ainda dá uma divergência, e vem esses materiais técnicos, né? Porque se você tem uma injeção Bosch, injetores Marelli e vice-versa, isso é um exemplo mais simples que eu estou dando. Agora, assim, você tem sistemas comunicando que não são da mesma fabricante. Então, é um ABS Bosch, é um airbag Continental, é isso de marcas diferentes. Você não consegue seguir uma linha de raciocínio na mesma marca de carro. Então, se você atende 10 níveis, um exemplo, um veio montado com um sistema diferente do outro. Se você não tem informação técnica, você vira passageiro e um aventureiro, né? E acaba se metendo em problemas gigantescos. É que nem tem muita gente que, quando eu falo isso, o pessoal fica...
pasmo, né? Mas, por exemplo, tu vai lá, tu pega um módulo de motor, tu olha lá, tá escrito Bosch. Não é porque o módulo é Bosch que o software que tá lá dentro é Bosch. Às vezes a montadora, ela compra só o hardware e ela desenvolveu o software. Às vezes a Bosch entrega o módulo e software já desenvolvido, tá? Um grande amigo meu que trabalha na linha diesel pesado, instrutor, ele explicou uma vez um caminhão, se não me engano era Volkswagen, que aí ele tinha a bomba de alta de uma marca, tubo do reio de outra, injetores de outro fabricante, o módulo era de um outro fabricante e o software eles que desenvolveram. E o caminhão não funcionava, só dava BO, porque virou salada. Meu Entendeu? Deus. Bom, então tem muito pano para manga aí. Eu queria agradecer aí. Eu nem vou continuar mais esse assunto aí, porque eu vou provocá-los para um novo bate-papo aí. O assunto ADAS aí, eu acredito que ele é muito dinâmico, né, da forma como vocês estão falando aí, né, porque cada montadora tem o seu sistema. Nós não falamos de níveis de ADAS ainda, né? Que eu queria Nada. depois falar com você sobre isso, mas eu queria deixar aqui o gostinho de Quero Mais para a galera que está nos assistindo. Kiko, para te achar aí, como é que faz o pessoal querer te acessar aí para poder, de repente, conhecer o seu curso, conhecer a sua oficina aí, como é que faz? Instagram nosso é o Alessandro underline Kiko, né? Alessandro de Souza underline Kiko, Não é né? Anderson? Segundo o Geison, né? E eu tenho e-mail, se alguém quiser me mandar um e-mail, alguma coisa aí, é o j2534tecnocar@gmail.com, né? A gente também dá um apoio aí de vez em quando pra galera. E dizer pro pessoal o seguinte, Geison, assisti a live esses dias do pessoal da ZF e bateu bem certinho as informações do que eu tenho de dentro da Bosch, tá? Que é também uma sistemista e fabricante, tá? Os dois falam a mesma coisa. A curva que a gente teve de crescimento relacionado a veículos com transmissão automática, até chegar agora que estamos em quase 100%, o ADAS vai passar por cima estourando. O crescimento vai ser muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Hoje, eu atendo em média 3 a 4 carros por semana aqui para fazer calibrações. Hoje chegou 2 de guincho que vieram de fora da cidade, né? E te digo um negócio: o cliente que tem o sistema e usa e sabe usar o sistema, ele não compra mais um carro sem isso, tá? Ele não É que nem compra. quando conhece o airbag e o ABS, né? A mesma história, né? O que acontece? O sistema ADAS tá na bola da vez agora. Só que se a gente pegar uma Ranger 2015, um Fusion 2012, uma Touareg 2010, já tinha o sistema. Mas qual que era o condutor que sabia usar? Nem a concessionária explicava isso na entrega técnica do veículo. Claro que não, claro que não. Eu E entendo. temos um agravante, né? E temos um agravante. Aqui no Brasil ainda não funciona tão bem por conta das rodovias, enfim, o Uhum. estilo que a gente tem de trânsito ainda não é muito adequado para isso. Agora, onde você tem autoestradas, estradas muito bem pavimentadas, um trânsito bem organizado, poxa, isso daí é uma mão na roda. Com certeza em outros países ele é muito mais bem explorado do que aqui, porque a gente não tem preparo de infraestrutura mesmo para que o sistema funcione da forma correta, sabe? Na Europa, depois que virou obrigatoriedade, 40% a menos de acidentes fatais. É isso aí. Pedrão, como é que o pessoal faz para te achar aí, meu amigo? Bom, aqui eu tenho apenas um Instagram e um contato que a gente usa, que é o @jacareRacingBR, né? E é o Instagram onde eu sou mais ativo e a plataforma que eu mais estou disponível ali. Show de bola. Galera, queria agradecê-los aí. Obrigado pelo bate-papo. Foi uma honra aí ter vocês aí. Ô, Kiko, então quer dizer que o cara passou, né? Acha Porque teu nome, ó, tu vê? então quer dizer que o cara aprovou, né? Então, agora tá fazendo parte aí do time aí. E muito legal, viu? Obrigado aí pela oportunidade aí. E tamo junto e tenho certeza que essa é a primeira de várias aí, viu? Não, aí agradeço o convite aí. E galera, seguinte, vamos lá. Marca o giz aí. Hashtag tomar café raiz. Ele Bom, tinha que soltar nele, viu, Jacaré? mas a gente já tem data marcada, né? Data e hora, é Já 5 da tem. manhã. Tem que abrir lá onde a gente toma o café. Agora, eu queria fazer o agradecimento a você, Jason, pelo convite e ao Kiko, que, cara, se não fosse esse cara, eu não sei o que seria da nossa oficina aqui em Brasília hoje. Foi o cara que me instruiu e me ensinou muita coisa. E fico feliz de poder estar do lado dele, participando da live, participando de treinamentos. O convite dele para mim significa muita coisa, podendo passar um pouquinho dessa experiência que ele me proporcionou e agregou, né? Nós dois juntos hoje caminhando para frente e tentando fazer ao máximo para que impacte a vida de muitos mecânicos pelo Brasil, trazendo informação de fato e conscientizando que a forma correta de trabalho é sempre
amparado com informação técnica. Mas hoje, baby, só que não te esquece, né? Eu plantei a sementinha. Se você não regra a árvore e não cuida dela e não acredita no projeto, tu nunca vai colher os frutos. Só plantei a sementinha. O resto foi tu que fez. Obrigado. Isso aí. Valeu. Isso aí. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, viu?